A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem e com a saúde emocional equilibrada. Amém, amados? Eu venho gravar esse vídeo aqui para que nós possamos falar sobre a última lição da classe dos adultos, que vem numa sequência de lições aí, observando características do discípulo de Cristo, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela e vocês podem ver que essa última lição ela vem falar sobre o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Assunto bastante relevante para a atualidade, onde existe a necessidade realmente de esse discípulo que tem como incumbência a atividade de propagar o Evangelho de Cristo, ele está saudável, saudável em todas as áreas de sua vida, não só a emocional, mas a saúde espiritual, a saúde corporal e a saúde emocional, porque como é que a pessoa vai se propor a cuidar de outra, sendo ele um discípulo de Cristo, mas ele está abalado em alguma dessas áreas, tá bom? Então, por isso é um assunto bastante relevante, nós vamos ver tópicos bastante interessantes e de extrema importância, ok? Então vamos começar orando aqui para que o Senhor nos ajude, nos guie durante essa aula. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, eu te agradeço por esse momento, Senhor, onde nós vamos falar sobre um assunto bastante importante. Senhor, nos ajuda nesse momento, Senhor, abre nossa mente para que nós possamos entender onde estão as fragilidades, Senhor, e onde nós devemos procurar ajuda, Pai. Auxilia na nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual, e que nós estejamos prontos, Senhor, de forma física, mas também espiritual, para ajudar pessoas, Senhor, que possam vir diante de nós precisando de ajuda. Senhor, nós estamos aqui nesse momento na tua presença. Fica conosco, Senhor Espírito Santo. Neste momento, visita cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo e que irão assistir no futuro, Pai, para que elas possam receber o bálsamo que vem de ti, Espírito Santo. Nesse momento, entra na vida de cada uma delas, na casa de cada uma delas, consolando seus corações, tirando todo o medo, Senhor, tirando toda a fragilidade, tirando toda a tremedeira, Senhor, e qualquer coisa que possa estar fazendo mal a ela. Nós decretamos nesse momento, Espírito Santo, visita essas pessoas onde elas estão, Senhor. Cuida dela, cuida dos seus corações, cuida de seus sentimentos, cuida de suas emoções, Pai, que elas estejam prontas nesse momento. Nós determinamos na autoridade do nome de Jesus que elas sejam curadas caso elas tenham algum tipo de doença na alma, algum tipo de doença espiritual, Pai. Ajuda elas nesse momento, abre suas mentes e seu coração para que elas estejam prontas para entender tudo o que será passado aqui e que no decorrer deste dia e dos próximos dias ela esteja pronta, Pai. Pronta para trazer as boas novas para as pessoas que chegarem a ela, que ela esteja saudável emocionalmente, em nome de Jesus. Então vamos lá, né? Vamos ver o que a gente tem nessa lição aqui. Eu vou estar sempre aparecendo aqui ao lado direito, nessa parte embaixo, e vamos ver quais são os tópicos que nós precisamos defender aqui. Então tem um textuário que diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Então, essa aqui é a carta de João para Gaio, né? Um, um obreiro que ele está ali exercendo a sua atividade, e ali João ele escreve para ele, fazendo essa oração, desejando que ele vá bem, assim como vai a sua alma. Ou seja, esse vai bem tem a ver com o estado do corpo dele, que pode ser afetado por sua alma, que pode não, que é afetado por sua alma. Porque uma vez que você não está bem na sua cabeça, você está com suas preocupações, essas preocupações elas refletem no seu corpo, porque o seu psique, a sua mente, é nela que são geradas os comportamentos e esses comportamentos eles são visíveis pela ação do seu corpo. Então, se a sua mente ela está sobrecarregada, se sua mente ela não está bem, se você está com pensamentos maus, então o seu corpo é a maneira pelo qual a sua mente reage no corpo, no ambiente físico. Então, aqui a oração de João para Gaio é que ele esteja bem na sua saúde, assim como vai bem a sua alma, porque ele é ciente de que Gaio ele está exercendo uma boa atividade enquanto ministro, enquanto cuidado com a igreja a qual ele está exercendo. Bem, então esse é o nosso texto áureo. E aqui vem a verdade aplicada, que é cabe aos cristãos observar os princípios bíblicos. Quer dizer, então, que existem princípios bíblicos que norteiam como nós devemos
observar ou nos manter para que nós tenhamos uma qualidade de vida? Tem sim, nós vamos ver alguns exemplos aqui de pessoas que elas não seguiram esses princípios e ocorreu que elas tiveram resultados muito ruins e, consequentemente, isso prejudicou a vida delas a longo prazo. Amém? Então, cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Essa é a verdade aplicada. E o objetivo da lição? Ensinar que todos devem cuidar da saúde emocional, isso é verdade, afinal nós não somos máquinas, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, apontar os cuidados que eu devo ter com a saúde emocional, ou seja, quais são os critérios, quais são os bons hábitos que eu devo ter para que eu tenha uma saúde emocional. Mostrar o que a Bíblia diz sobre a saúde emocional. Amém? Então, esses são os objetivos da lição. O nosso texto de referência está em Filipenses 4:9, que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. No final dessa aula, nós vamos comentar sobre esse texto de referência, tá? Para que nós possamos realmente nos apegar a essas instruções preciosas que são o suficiente para que nós possamos ter uma saúde mental, uma saúde completa. Eu não vou ler ele todo aqui, mas nosso texto de referência vai ser revisitado no final e nós vamos nos ater mais a esses pontos que Paulo escreve aqui aos Filipenses. Amém? Então vamos avançar, eu não vou ler todo, deixa para a gente ler no final. E o esboço da lição, ou seja, a proposta da lição. O que ela está querendo que nós tenhamos conhecimentos? É que o discípulo de Cristo e a síndrome de burnout, ou burnout, o discípulo de Cristo e a depressão e a ansiedade. Esse é o esboço da lição, ou seja, é sobre esses assuntos que nós vamos falar. De cara já podemos ver aqui duas diferenças entre a depressão e a ansiedade. A depressão está mais ligada a uma coisa associada ao passado. A ciência, a saúde, ela diz que você não tem motivos para estar, de repente, com aqueles comportamentos. Você não tem motivo aparente. Então, quando você está depressivo, a maioria das situações não tem a ver com a ansiedade que aponta para preocupações com o futuro, mas ele tem a ver com as lembranças ou coisas que te machucaram ou que te machucam, seja o ontem, que te deixam em depressão, que te deixam depressivo. Então existem vários fatores que eles vão acumulando, que eles foram acontecendo. Então a depressão está mais ligada a coisas que você passou. Então nesse momento você se encontra depressivo, isso é não você, mas a pessoa que se encontra em depressão, ela se encontra depressiva, dado a fatores que aconteceram com ela ao ponto de ela estar ali naquele momento ruim. Já a ansiedade, ela tem a ver com coisas do futuro, ou seja, o excesso de preocupação com o futuro, com coisas que podem ou não acontecer, faz com que você fique ansioso, querendo que aquilo aconteça logo ou que aquilo chegue logo, e, e aquilo lhe traz o mal-estar, faz com que a sua saúde emocional ela fique abalada. Amém, amados? Eu espero que vocês estejam entendendo até aqui. Vamos avançando para que a gente possa ver o tópico 1. A introdução ela diz a seguinte coisa, olha o que ela fala, ela diz que no mundo, eu coloquei ali uma palavra assim, para que a gente possa ler da seguinte maneira, a agenda do mundo, tá? Ou no mundo de hoje, com suas complexidades e desafios, enfrentamos um alto nível de pressão e estresse. É imprescindível aprender a equilibrar suas responsabilidades com o autocuidado e suporte emocional. Olha que coisa interessante, olha que texto rico de informações para que nós saibamos como eu fico naquele estado. Então, o que está ali em cima é que o mundo, hoje, amados, ele tem uma agenda tão extensa, tão cheio de preocupações, tão cheio de atividades complexas e desafiadoras, que elas te trazem a um nível de pressão altíssimo se você não souber fazer aquilo que está ali embaixo. Ó. Aprender a equilibrar, ou seja, aprender a dividir.
Dividir de que maneira? Ou seja, você não se sobrecarregar de tanta coisa ao ponto de você receber sobre si essa pressão, esse estresse. Ou seja, equilibra as coisas, coloca, não traz muita carga para vocês. E essa carga ela tem a ver com a segunda parte ali que diz que é as responsabilidades. Então é te dado tanta responsabilidade, seja ela qual for, seja ela em casa, seja ela no seu trabalho, seja ela na igreja, não importa qual o âmbito ou qual o setor, essas responsabilidades elas são de forma tão intensa ao ponto de que isso desequilibre sua emoção. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, que a agenda do mundo, ela tem essas características de te ocupar tanto. E por que que ela te ocupa tanto? Só para lhe falar um exemplo aqui, um exemplo real, é possível que uma pessoa ela esteja tão envolvida em atividades dentro da igreja que é possível que ela não tenha tempo nem para se dedicar para Cristo. Ela não tenha tempo para orar, ela não tenha tempo para ler a palavra, ela não tenha tempo para fazer essas coisas. E isso é um desequilíbrio. Isso é falta de equilíbrio, porque as responsabilidades dela estão tomando o tempo que ela deveria se dedicar a tratar o seu lado espiritual. Então ela está com as atividades, é tanto evento, é tanta coisa, é tanta cobrança, é tantas agendas, como eu falei ali a agenda, e essas agendas do mundo, elas também competem com isso que é tirado de você quando você tem atividades em excesso na igreja, que é o seu momento com Deus, que é para que você apresente a Ele, como a carta aos Filipenses que nós lemos no começo, ela fala, olha, apresenta as tuas petições a Deus em orações e súplica, que a paz dele vem até você. Mas como você vai apresentar, como você vai tirar esse seu momento de oração se você não tem tempo para nada? Você está cheio de atividades, sua agenda está lotada, você tem reunião à noite, de manhã, de tarde, você tem encontros diversos, mas você não tem um encontro com aquele que pode lhe ajudar. Então fica aí essa reflexão para você aqui na introdução, para que você possa rever essa sua agenda, se ela não está apinhada ali de tanto a agenda da igreja ou a agenda do mundo, de forma que você passa o dia e a noite, meses, semanas, e você já está só indo de forma profissional para a igreja. Amém? Eu fazendo uma pesquisa aqui sobre maus hábitos que culminam aí em um grande consumo dos seus recursos mentais e corporais, e aqui você vai ver como eu encontrei o primeiro deles, aquele que mais afeta hoje. Lógico, tem muitos, você pode ver ali que tem reprimir emoções, ele te causa mal, e sentimentos, reprimir, ou seja, você tem um sentimento ali, ou você tá. Tem um vídeo que eu assisti uma vez que falava sobre pessoas que elas estavam extremamente estressadas, então elas iam para um quarto fechado, elas gritavam alto, assim, elas conseguiam tirar delas aquela problemática, né, extravasar que a gente fala. Outras pessoas elas vão para academia, elas malham, outras vão para uma academia de boxe, elas batem naquele saco lá e ali elas extravasam aquele momento de estresse do corpo deles, tá? Então, essa de reprimir emoções e sentimentos, ela é uma das causas, são os maus hábitos que fazem com que a pessoa ela prejudique a sua saúde emocional, porque ela fica tão reprimida ali que ela acaba adoecendo. Pensar negativamente é um dos. Trabalhar demais, ou seja, você exceder as suas 8 horas de trabalho, fazer comparações constantes, eu vou falar sobre isso depois, ser perfeccionista ao extremo, ou seja, você faz uma vez, destrói, faz outra vez e destrói porque você quer que aquilo esteja perfeito e não vai acontecer às vezes. É possível que você esteja esperando esse perfeccionismo de uma pessoa que ela não vai atender os seus critérios, seu padrão é muito alto. Vamos ver aqui, se não, vejamos a situação de Paulo. Paulo, quando ele vai passar a régua para fazer a validação das pessoas que o acompanham, ele vai fazer a validação na régua de Paulo sobre Marcos. Não tem condições, ele é perfeccionista demais. Paulo, ele é uma pessoa que ele era fariseu, como é que se dizia assim, extremo em tudo que ele fazia. Então não tem como medir uma pessoa pela régua de Paulo. Então, esse tipo de comportamento, ser perfeccionista demais, ou ser extremista demais, exigir das pessoas ou esperar que as pessoas elas atendam os seus critérios, pode gerar uma frustração e você vai ter ali
seu corpo afetado por aquilo, porque você esperava uma coisa que não aconteceu. A outra é se diminuir, alimentar preocupações excessivas, ou seja, sofrer de forma antecipada. A coisa vai acontecer daqui a um ano e você já começa a se preocupar. E além do mais, preocupações que chegam hoje, você se abraça com ela de tal maneira que você só pensa naquilo o dia todo. Tem pessoas que elas são assim, amadas, elas se abraçam com uma problemática ao ponto de ela não conseguir pensar em outra coisa, ela fica o tempo todo ali abraçada com aquilo, insistindo, pensando naquilo, de forma que aquilo prejudica ela, ela não quer mais sair da cama, ela quer ficar isolada, ela quer ficar dessa maneira, tá? Então, esses maus hábitos que eu estou elencando aqui, eles fazem com que sua saúde emocional ela seja afetada. Amém? Se diminuir, alimentar, não dormir o suficiente, se apegar ao passado, isso acontece bastante. O pastor pregou ali uma mensagem que ele fala que deixando para trás as coisas do passado. Você precisa deixar isso. Isso aí é bíblico. Você precisa deixar para que você se apegue às coisas que virão no futuro. Não ter um momento ou atividade para extravasar é um dos maus hábitos. Fazer para que o outro, tudo para o outro ou depender de alguém. Eu deixei esses redes sociais e aquele ali, cadê? Fazer comparações constantes. Eu deixei esses aqui para comentar no final. Então são maus hábitos que você praticando eles você se prejudica. Amém, amados? Fazendo essas coisas. E o principal deles ali, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia as redes sociais, elas trazem todo tipo de informações, informações falsas, informações verdadeiras, informações que te corrompem, e existem estudos que dizem que a exposição a determinados conteúdos, eles são capazes de baixar a tua imunidade. Então vamos dizer que X tempos, vamos botar números aqui, imagina que 5 minutos de exposições a determinados temas, eles fazem com que a sua imunidade ela baixe. Logo, se sua imunidade ela baixou, você está suscetível a alguns tipos de doença. É possível que você esteja consumindo um conteúdo ali e daqui a pouco você esteja mal mesmo, com dor de cabeça e assim por diante. Porque essas redes sociais, elas são redes que elas procuram reunir pessoas e informações das pessoas. Então, por isso, eles colocam conteúdos que são psicologicamente estudados. Se você assistir um vídeo que tem uma série que existe no YouTube que fala sobre redes sociais, você vai ver o quanto malignos são as pessoas que estiveram por trás da criação desse tipo de rede. Porque ali eles estudam as pessoas e eles oferecem, trabalhando a parte psicológica da pessoa, para que você possa prender as pessoas ali e retirar dela informações, e essas informações são vendidas para outra. Olha como é maligno, olha como é feia a agenda do mundo a qual foi falado. Que a agenda do mundo ela é de te tirar da presença de Deus. Então, uma vez que a rede social ela te conhece, ela começa a te ofertar conteúdos e esses conteúdos eles vão te prender naquele ambiente. E te prendendo naquele ambiente, eles ficam fazendo de forma randômica, te apresentando conteúdos que são do teu interesse e que não são do teu interesse. E quando não é do teu interesse, tu passa para o próximo. E quando eles veem que você já se saturou daquilo que não é do seu interesse, automaticamente, depois de alguns segundos, eles lançam de novo conteúdo do seu interesse para te manter preso àquilo e te manter afastado e te enchendo de conteúdos que não vai te ajudar em nada. Então, amados, em nome de Jesus, diminua o consumo desse tipo de conteúdo, desse tipo de mídia, dessas coisas que afetam o teu psicológico, de fotos e imagens e vídeos que eles fazem com que você se sinta mal, por exemplo, não tenha escrúpulo em relação à exibição de conteúdos nas redes sociais ou em qualquer outro canto. Então você vê ali, fulano morreu, assim assado. Então são coisas absurdas que fazem com que você repense. E aí você diz, nossa, o mundo está acabando, ou coisa do tipo. Então, todo cuidado com todo tipo de vídeo que você consome, todo tipo de mídia que você consome, porque realmente o objetivo do diabo é mitigar suas energias, te deixar mal e fazer com que você seja uma pessoa doente, esteja dentro da igreja doente. E o pior de tudo, às vezes você não reconhece que está precisando disso. Eu trouxe outra imagem ali, que é uma foto das tartarugas ninja.
para que você possa saber. Se você estudar sobre a história da Tartaruga Ninja, você vai ver que os autores dela, as pessoas que criaram ela, elas tinham uma característica violenta, mas eles contrataram pessoas, psicólogos, pessoas especializadas, para transformar elas em um tipo de mídia que alcançasse uma massa maior, ali colocando característica de pessoas que existem na sociedade. Se você assistiu o último filme da Tartaruga Ninja, ali tem uma pessoa que é nerd, outro que gosta de pizza, um que é mais centrado. Então, amado, a agenda do mundo, como está escrito na introdução dessa revista, ele diz que a agenda do mundo é nos proporcionar todo o lixo deles. Ele tem uma agenda para te ocupar, para fazer com que você saia da presença de Deus. Então tem pessoas estudando, pessoas malignas, pessoas interessadas sem nenhum escrúpulo, tentando te visgar para que você esteja nesse mundo e não na presença de Deus, que é o local onde sua saúde ela é mantida. Amém? Segundo a organização, a OMS, ela diz que a pessoa, quando ela tem saúde emocional, é que ela está em um estado de bem-estar, onde ela é capaz de exercer suas atividades. Vamos ler aqui, ó, um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias atividades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalhando produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Então, uma pessoa que ela está mal emocionalmente, mal espiritualmente ou mal fisicamente, se não vejamos uma pessoa que ela é aleijada, ela é incapaz de contribuir de alguma maneira tão efetivamente quando a pessoa ela está no seu 100%, com todos os seus membros. Então, uma pessoa que ela está bem emocionalmente, ela consegue exercer de forma eficaz tudo aquilo que ela está fazendo. O tópico 1, ele diz que ele vai tratar sobre a síndrome de burnout, ou burnout, que é, o que é isso, né? Diz que essa síndrome é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental, ou seja, tem uma conjunção ali que é o E, que diz que é uma coisa e a outra. E isso de forma intensa, causado por estresse crônico, geralmente afeta indivíduos em atividades estressantes e demandas emocionais elevadas, como é o caso de professores, médicos, policiais, vendedores e até pastores. Vocês têm os memes ali do lado, aquele chorrindo, tá vendo a característica daquele senhorzinho? Ele é muito utilizado em meme, por aí, vocês devem conhecer, que caracteriza uma pessoa que ela tá rindo, mas na verdade ela tá chorando, né? Então, o que é esse distúrbio, né? Esse distúrbio psicológico, pode ver que ele tem a ver com uma parte do corpo, né? Esqueci a palavra aqui agora, mas ele tem a ver com o corpo. Mas quando é que a pessoa ela tem essa síndrome, né? Quando é que você percebe? Logo, lógico que você não vai ser a pessoa que diagnostica isso. Essa pessoa ela deve ser submetida a especialistas. Você não pode chegar e dizer, fulano está ou fulano não está. Você pode ter uma percepção do comportamento, que depois nós vamos ver o que é. Então, ele disse que a pessoa ela caracteriza-se por um esgotamento físico e mental intenso. O que seria isso? Vamos dizer, uma pessoa que ela é programador igual eu. Se ela programa muito tempo, ela está combinando o uso do cérebro de forma muito alta, porque ela está desenvolvendo, ela precisa resgatar ali da sua mente alguns conceitos, muitas milhares de linhas de código, e enquanto ela está fazendo isso, ela está é, envolvida em um intenso processo de raciocínio, porque ela está combinando ali no espaço várias variáveis, várias condições, e várias outras coisas. Então, nesse momento, ela está em uma atividade intensa mental. Logo, uma vez que esse estado mental dela está afetado, está diminuindo, isso reflete no seu corpo, porque se a mente está cansada, o corpo já não quer mais reagir, porque é o cérebro que manda os estímulos para o seu corpo, para que você possa dar continuidade nas coisas que você está fazendo. Então, uma vez que você está nesse estado de cansaço mental e esgotamento físico, dizemos que isso é uma síndrome de burnout. Geralmente afeta essas classes de pessoas que participam de atividade mental ou de demandas emocionais. Que demandas emocionais são essas, né? Que tipo de demandas? Existem várias demandas emocionais. Existem demandas emocionais de profissionais que eles estão na saúde, onde eles, por exemplo, em algum momento eles querem que uma pessoa que está em um estado crítico ali, ela não morra, porque ali, enquanto a pessoa está próximo a morrer, ou ela está em um momento
em que ela está bastante debilitada, ali aflora todo tipo de comportamento extremo. E o profissional, ao ver isso aí, talvez ele se emocione. E vendo uma vez, duas vezes, duas coisas podem acontecer. Ou ele pode ficar insensível àquilo, ou ele pode toda vez se emocionar demais. E isso afeta a sua saúde, porque ele pode ter perdido ali uma pessoa, e essa pessoa, ele queria que ela não morresse, e aí ele fica abatido emocionalmente. Agora, tem os policiais, tem o vendedor, a questão da insegurança, vou vender, não vou vender, como vai ficar o meu salário ao final do mês. Professores que têm que compartilhar do seu entendimento, fazer com que os alunos eles, ah, em- eles entendam aquilo que ele está falando, né? Então ele tem que se esforçar para passar para as várias cabeças que existem dentro da sala. Tem pessoas de vários níveis culturais, vários níveis de entendimento e assim por diante. Então tem uma classe mista, cada um aprende de uma maneira diferente. Agora os pastores, por que que eh, a pessoa ela pode ter essa síndrome? Que fatores que afetam os pastores, ou os membros, os líderes e assim por diante? Então tem a ver com as cargas, tem a ver com as cargas que são colocadas nele, as expectativas, as cobranças, como eu falei no começo. É possível que o pastor ele esteja tão envolvido com atividades ou promessas que talvez ele tenha planejado, digamos assim, eu quero, por exemplo, que no final do ano eu tenha ganhado 50 mil almas, e a igreja é bem pequenininha, tá certo que a fé, ela, ela pode fazer muita coisa, mas aí você tem o ambiente físico que não permite com que aquelas coisas aconteçam, você se sente frustrado, você se sente cansado, ou demandas para cumprir, como pagar a revista da escola bíblica dominical, compromissos de aumentar membro, então esses compromissos, esses lhe dá um esgotamento físico e mental, talvez quando você não alcança isso. Então você que é líder, você que é responsável por alguma área da igreja, tome o cuidado de verificar se você não está é, com esse tipo de síndrome, dado as responsabilidades que foram lhe dadas, as suas atribuições, e aí você daqui a pouco está prejudicado. Então nós temos dois exemplos aqui para mostrar que ninguém é de ferro, que ninguém roubou. Elias, né? Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e não choveu. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então era uma pessoa espiritual? Sim, era uma pessoa super espiritual. Então você pode ser uma pessoa super espiritual, mas pode também ficar ruim. Por exemplo, ali, o que, que ele faz ali na outra oração dele? Uma hora ele é cometido de grande poder e fé ali, ele faz uma oração e não chove. Em outra ele ora pedindo a morte, está ali. E orou pedindo a morte. Disse, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Veja o paralelo entre as coisas aí, que pode acontecer com nós? Sim, pode. Então tome todo cuidado aí, para que você não tenha esse esgotamento físico e mental, dado as suas demandas emocionais, seja para atender casais, seja para atender pessoas. Tem pessoas que elas chegam em você e elas arrancam todo o seu vigor de uma maneira que você sai dali acabado. Parece que você apanhou naquele momento. Então, aqui nós falamos sobre essa síndrome e aqui quais são os sintomas dela. Apesar de já ter sido falado aqui, tá aqui mais alguns que são os sintomas que é exaustão emocional, ou seja, as suas emoções que são reações que você tem enquanto você é exposto a alguma coisa, você se emociona. Se você está vendo algum filme que ele é bastante emocionante, então você se emociona chorando, mas mesmo assim gera dentro de você os sentimentos. Então, se você vê um filme, alguma coisa, um vídeo que é exposto aos seus olhos, você tem uma reação ali de revolta. Isso não era para acontecer, isso era para acontecer. Nossa, eu me ponho à disposição para defender essa causa, assim por diante. Mas está dizendo aqui que quando você está em burnout, você tem a exaustão desses sentimentos. Você não tem mais capacidade. Você está exausto, as suas emoções nem afloram mais. Você se indispõe a tentar resolver tal coisa. Então você está exausto. Queda do desempenho nas atividades, falta de prazer em realizá-las, alteração de humor, irritabilidade, dentre outros. Vamos fazer um adendo aqui, tirar alguns recortes aqui de dentro da psicologia para que a gente possa entender ou conversar sobre isso. Essa queda de desempenho nas atividades, ela pode acontecer em várias faixas etárias de vida. Então não é só
nós, vamos dizer assim, ou liderança, ou pastores, pessoas responsáveis por setores, que são passíveis de serem afetadas por esse desempenho na atividade. Se você tem filhos e esses filhos são adolescentes, vamos descobrir algumas coisas aqui através da ciência, que diz que o ser humano ou a criança elas têm uns picos de mudanças em determinados períodos. A princípio de 6 em 6 meses, depois de 6 em 6 anos. Então a criança ela vai alterando ali os seus comportamentos de 6 em 6 meses, depois de 6 em 6 anos. Então ela tem uma evolução, uma mudança de comportamento. Quando a criança está com 6 anos, ela tem uma faixa ali de comportamento que vai até o 12, que é quando a criança ela vai entrar, vamos dizer, na parte de adolescência. E quando ela entra na parte da adolescência, isso é fisiológico, as coisas que ela fazia quando as brincadeiras que ela tinha, isso segundo a psicologia, segundo os estudos, ela antes dos 12 anos, ela gostava tudo para ela dava pico de alegria, ou seja, ela poderia fazer 10, 20 vezes a mesma coisa e existia sempre uma satisfação. Eu esqueci o nome da enzima agora aqui, alguma coisa que acontece no corpo, mas ela tem ali satisfação por mais que seja repetido aquelas atividades. Então ela brinca da mesma coisa, ela assiste o mesmo vídeo e assim por diante. Agora, quando passa dos 12 para frente, a, essa, essa vitamina que tem no corpo dela, que eu não me lembro agora, ela diminui para 1/3. Então, todas as atividades que ela fizer a partir dos 12 anos, ela vai ser frustrante. Ela não vai trazer tanta alegria quanto ela trazia antes. E aqui entra o nosso ponto das síndromes. Então, se você é um obreiro da igreja, você tem uma criança em casa e ela chegou nessa fase, saiba que esse não comportamento adequado à sua vista vai fazer com que ele te afete também. Porque se você vê o seu filho já ali com um baixo desempenho nas atividades, talvez escolares, né, uma falta de prazer, você também vai ficar estressado. Se você não souber disso que está acontecendo, você vai dizer, ah, então meu filho está com algum problema, meu filho está assim ou de outro jeito, então isso lhe afeta? Afeta sim. Então, se você não tiver esse tato para identificar que as coisas estão acontecendo de forma biológica, vai virar uma casa cheia de problema, logo afetando o seu emocional, afetando todo o seu desempenho em realizar atividade fora da igreja ou dentro de alguns setores, dentro do seu trabalho, justamente porque dentro de casa você tem um problema que você ainda não identificou e não consegue tratar. Amém? Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido que é um problema dentro de casa, pode gerar um problema em você, que pode gerar um problema na igreja. É uma reação em cadeia. Essa alteração de humor, ela tem a ver com a alteração que você percebe em determinados ambientes. Você pode fazer o seguinte estudo: verifica se toda vez que você está num canto você tem essa alteração de humor, de irritabilidade ou com as mesmas coisas. Se acontecer isso, você deve evitar. Amém? Então vamos avançar aqui que já passou 30 minutos. Aqui nós vimos sobre os sintomas, o que é, né? Os sintomas que eu devo ficar atento a ele. E aí eu falei sobre as situações que podem acontecer dentro da sua casa, que vão lhe afetar, consequentemente exteriorizar esse seu tipo de comportamento. E as causas? Eu já falei sobre isso, eu falei sobre a expectativa e até expectativas irrealistas, né? Esforço despendido e pouco resultado. Vamos dizer que você se esforça tanto para conseguir uma coisa, então você passa o ano todo semeando, o tempo todo, o ano todo se esforçando para aquilo, mas acaba que você tem um resultado que não era esperado, então você aparentemente perdeu um ano todo e não conseguiu aquilo. Realmente isso é desanimador, né? Então essas são algumas causas, então não crie expectativas extremas, né? Saiba medir as coisas, saiba ponderar, ver se aquilo é alcançável, ver se aquilo é possível, tá? Para que você não crie expectativa de uma coisa extrema e no final você fique frustrado, causando mal-estar. O temor e a insegurança de delegar a responsabilidade também. Imagina que você é um líder e está aqui o exemplo de Moisés agora. Você sabe muito bem que a história de Jetro, que ele foi visitar Moisés e ali eles fizeram as consagrações, sacrificaram e no outro dia Moisés ele se preparou para atender o povo e ele passou ali o dia, no final da tarde Jetro respondeu.
para ele, né? Ele passou o dia atendendo o povo em pé, ele e Arão, e Jetro interviu, respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Êxodo 18. O que você está fazendo não é bom. Então, em se tratando de comportamentos, se tratando de coisas que você deve fazer, ou mau hábitos, esse hábito de Moisés de atender muitas pessoas de forma em pé e legislar sobre eles. Agora imagina 613 leis que ele deveria que legislar ali, fazendo as comparações, isso pode, isso não pode, se for assim, se for desse jeito. Imagina, amado, o quanto era estressante fazer isso. Então aí entra Jetro de forma sábia e faz com que ele delegue essa responsabilidade. Olha, escolhe pessoas capacitadas. Diz que daí surgiu o Sinédrio, né? E aí ele realmente fez isso e salvou a vida dele, salvou o povo. Você e seu povo ficarão esgotados, ó. Tá vendo? Esgotados. Pois essa tarefa é pesada demais. Que tarefa? Tomar de conta de muitas pessoas ao mesmo tempo. Você não pode executá-la sozinho, por isso você deve delegar. E a escolha é bem clara. A escolha aqui, escolha pessoas capazes. Você não deve escolher pessoas que não são capazes, que elas vão fazer a coisa errada e ainda vão te prejudicar ainda. Amém? Espero que esteja entendido isso aí. Olha aqui a situação de Paulo. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com a igreja. É preocupação do pastor? É sim, é preocupação com as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, ele diz. E quem não se escandaliza, que eu não me escandalize. Ou seja, Paulo ele está citando aí, dizendo que ele tinha os desafios dele, Paulo, um grande pregador de igreja, e ele também tinha as dificuldades dele, que era quando ele via que a igreja estava mal, ele também ficava mal. Mas Jesus traz aqui um consolo para nós, que ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Amado, se a gente não entregar nossas dores, nossos cansaços e todos os desafios que nós temos nas mãos de Deus, não tem condições de a gente caminhar. Lógico que em paralelo com isso, nós devemos estar procurando ajuda, nós devemos compartilhar nossas dores com pessoas que vão nos ajudar e não nos expor. Alguma ajuda médica, se você percebe que você está com algum tipo de sensação dessa, que seu corpo está com tremedeira, que seu coração está acelerado, que você está com excesso de carga, compartilhe com alguém que você entenda que é maior do que você, que pode lhe ajudar. O 1.3, ajuda no esgotamento físico, foi justamente o que eu falei. Você deve respeitar os seus limites, ter uma folga, umas férias, em suas atividades. Ao primeiro sinal de alerta, ou seja, ao detectar que esses comportamentos seus estão aflorando, que você está um pouco estressado, né? Você vai e sai daquele ambiente, tá? Você precisa ter conselheiros também. É importantíssimo você ter conselheiros. Vamos lembrar aqui de quando Davi ele perdeu o trono dele para Absalão e ali se apresentam duas pessoas, né, para ele. Apresenta ali o Hussai e apresenta também ali, se não me engano, era o sogro, Aitofel. Aitofel se apresenta e ele dá um conselho que faria mal a Absalão, por incrível que pareça. Como a pessoa interessada em perseguir Davi era Aitofel, para vingar, né, assim, vingar a mágoa dele, então ele dá um conselho que não faz sentido, tem que ser pessoas sábias e ligadas com Deus. Ele dá um conselho, diz que é para ele albardar ali os animais e sair em perseguição de Davi porque queria matar, e ele diz assim: nem vá tu, rei, que era Absalão, deixa que eu vá, porque na verdade o interesse era dele de matar Davi. Mas aí Absalão ele vai e chama Hussai e fala: e aí, Hussai, o que que nós vamos fazer? Olha a importância de você ter pessoas que lhe aconselham, que elas estarem direcionadas por Deus. Então é o profeta, que é Hussai, ele vai e diz assim: tu sabe que teu pai, ele é homem de guerra e nesse momento ele está como uma ursa violenta que perdeu os filhos, esperando para lutar. Então, o meu conselho é que tu espere amanhecer e não saia. Então Absalão, ele vendo que aquele conselho, ele fala: Aitofel, Aitofel, Aitofel. O conselho de Husai nesse momento é melhor.
Amém, amados? Então, que vocês possam se aconselhar com homens de Deus, com pessoas de Deus, com mulheres de Deus que possam vir a te dar um conselho que vai te fazer bem. E Jesus, ele dá aqui, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Outra coisa que você deve fazer é aprender a dizer não. Amém? Às vezes esse não pode te privar de muitos problemas lá na frente. O tópico 2, amados, é o discípulo cristão e a depressão. Eu coloquei ali para que a gente possa ver que é um apego ao passado e aparentemente não tem motivo diferente da ansiedade, né? Que a ansiedade ela faz com que você esteja preocupado com coisas do futuro. Então, os sinais da depressão é mudança repentina de humor, você está chorando ali do nada, mas na verdade aparentemente não tem, mas são distúrbios internos de forma tão elevada que você explode, que você ou se retrai, tem alterações no sono. E aí, olhe para essas características aqui, veja se você tem uma delas. Se você tem, já procura logo ajuda, que é dificuldade na concentração, talvez ali pela uma perca de sono, pensamentos negativos, eu não vou conseguir, vai dar errado, e assim por diante. Autocrítica, a pessoa vai dizer, eu não presto, não sei o quê. Sentimento de desamparo, só eu, estou desamparado. Abandono das atividades e sentimento de culpa. Pode ver que esse sentimento de culpa, ele não tem a ver com o futuro, como eu falei. Então ele está mais ligado. A culpa é quando você talvez não tenha feito alguma coisa ou você fez alguma coisa que isso está lhe afetando, está lhe prejudicando e nesse momento você se sente depressivo, né? Você se sente para baixo porque você fez alguma coisa, aquilo você julgou que não é bom e está se sentindo mal. E consequentemente é possível que você entre em isolamento, né? Tem uma passagem quando Jesus ele está prestes a, a ser entregue por libação, ele está próximo a ser entregue para ser crucificado, ele está tendo a sua última aula ali com os discípulos, né? E é uma quinta-feira. E nessa quinta-feira tem tanta coisa que vai acontecer, amados, porque nessa quinta-feira ele já falou, eu vou ser entregue para os judeus. É nessa quinta-feira, porque era a quinta-feira e no outro dia era sexta-feira de Páscoa. Então nessa quinta-feira ele ia ser esbofeteado, ele ia apanhar, ele já sabia disso. Era nessa quinta-feira que, que Pedro ia negar ele, era nessa quinta-feira que Judas ia trair ele, ou seja, agora imagina a situação de Jesus. Como será que estava ele sendo homem? Será que ele estava enfrentando todos esses desafios? Mesmo diante desses desafios, ele ainda consegue consolar os discípulos com a possível ausência dele. Então que fique para nosso exemplo aí, tá? Que Jesus, ele é sem dúvida, é um exemplo, a gente não pode medir na mesma régua, né? Mas diante disso, ele ainda conseguiu consolar pessoas. Isso acontece muito. Você está bastante abatido e você ainda tem que consolar pessoas. Amém? Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Onde está o tempo de gravação? Está aqui 43 minutos. Eu vou já acabar, tá? Para a gente não ficar tão enfadonho. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Esse é o texto de referência que tem nessa parte da revista, mas veja que ele está focando no amanhã, tá? No passado. Quando na verdade o amanhã ele tem a ver com as suas preocupações e excesso e no tópico da ansiedade. Amém? Então aí sinais de depressão que você pode ver são esses comportamentos o qual eu elenquei aqui. Causa da depressão: a pressão constante para atender demandas da vida e a falta de tempo para cuidar de si. Lembra do que eu falei lá no começo? No começo eu disse, é possível que você esteja tão envolvido em atividades que você não tenha tempo para cuidar de si. Então esse cuidado pessoal, o cuidado com o eu, para que eu possa cuidar de outra pessoa, ele é de suma extremamente importante, tá? Então, a pressão constante para atender as demandas da vida, ou do ministério, ou do trabalho, a falta de tempo para cuidar de si, o sentimento de solidão, isolamento, medo de fracassar. Medo de fracassar e decepcionar os outros, né? As pessoas que te colocaram naquele cargo, e até mesmo a Deus. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar,
Deus vai me punir. Deus sabe de todas as coisas, amado. Se você não conseguir fazer alguma coisa dentro das suas capacidades, Deus ele vai entender isso. Então você não precisa ficar temeroso, né? Nossa, eu não vou conseguir conquistar 300 membros no meu grupo familiar até o final do ano. Se você não conseguir isso, você também não deve se martirizar, né? Se matar com essas cargas aí, ao ponto de você adoecer e não conseguir ajudar nem outras pessoas, ok? E você deve compartilhar as angústias, como já foi falado. Aqui nós temos o problema de Elias, né, que não foi sentir-se deprimido porque ele era humano. O problema foi que ele se isolou. E uma vez que ele se isola, vai ficar mais difícil de ele compartilhar. Ele vai entrar em vários pensamentos ali ao ponto de ele tomar a decisão e de repente querer se suicidar. Que foi o que ele falou, ele pediu a morte. Talvez ali onde ele estava não tinha condição de ele morrer, mas uma pessoa hoje, onde tem muitas coisas que podem ajudar ela a se suicidar, ela vai se suicida, como se jogar de um prédio, tomar um veneno, um remédio, alguma coisa assim, se enforcar. Então, o isolamento, amado, ele vamos dizer que é um ponto crítico, tá? Para que você tenha bastante atenção. O que você deve fazer? É um texto aqui que ele não estava na Bíblia, não estava na Bíblia, não, desculpa, ele não estava na revista, mas são algumas características que você deve ter, alguns comportamentos que você deve ter que vai evitar o seu isolamento, é ir para a igreja, né? Reunir-se como igreja, encorajar, se encorajar, conversar, que as pessoas elas vão lhe ouvir e você vai se sentir melhor. Sintomas. Aqui tem o discípulo de Cristo e a ansiedade, tá? É o tópico 3 e tem os sintomas da ansiedade. Verifique se você não está praticando alguns deles aí, ó. Os principais sintomas de ansiedade são sensação de perigo iminente. Sabe aquela pessoa que ela está bitolada ou então ela está paranoica? Ah, será que vai acontecer? Será que não sei o quê? Será... Tem pessoas que elas são extremo e isso afeta o espiritual de forma que ela começa a enxergar até demônio onde não existe e as pessoas quando elas estão em um nível mais crítico, que é o nível de loucura, onde ela já precisa ser atendida por um psiquiatra, ela começa a ver coisas, ela começa a imaginar coisas dentro da sua mente, e aí o inimigo se aproveita e começa a perturbar ela, né? De forma agora espiritual, ou seja, ela começou com um problema que veio de dentro da sua mente, afetou o seu corpo ao ponto de ela ter esses isolamentos, esses comportamentos, e aí o inimigo se aproveita, uma vez que ela se isolou, que ela saiu do meio do corpo de Cristo, que ela está isolada, ou seja, é um prato cheio para que outras pessoas se aproveitem dela. E aí pode vir pessoas, por exemplo, que são de outro tipo de religião, pode ser um macumbeiro, pode ser uma pessoa espírita, que vem trazer um tipo de ensino que vá prejudicar mais ainda essa pessoa. Amém? Então, pânico de desgraça. O que mais nós temos aqui? Respiração rápida, sudorese, né? Ou seja, a pessoa transpirando muito, tremedeira, fraqueza ou cansaço. Então, esses são sintomas de ansiedade. Então, se você está percebendo isso, ou se alguém está percebendo, é interessante que você procure ajuda especializada, né? Aí, aqui embaixo tem uma parte do texto lá que diz que os sintomas muito graves de ansiedade é agir fora do tempo, principalmente fora do tempo de Deus. Isso aí prejudica demais, ou seja, sem autorização. Estou tão apressado para fazer isso, você é tão ansioso para fazer isso que acaba lhe prejudicando. Se não vejamos ali a Sara, que Deus, a sua mulher, a sua serva, né? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha só quem ela atribuiu. Possua minha serva, talvez eu possa formar família. Olha a ansiedade dela em ter filho, ou seja, a tomada de decisão incoerente, sem estar na direção de Deus, e a falta de conselheiros. Veja como a falta de conselho nesse momento fez com que ela tomasse uma decisão que não era mais apropriada. Amém, amados? Então, o discípulo de Cristo e ansiedade, eu falei aqui sobre os sintomas, e um dos sintomas graves é você tomar uma decisão, já que você está tão ansioso, você acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo uma coisa que vai prejudicar ali, como Sarai. As causas de você estar ansioso: preocupação excessiva com o futuro,
né? Você está ali, nossa, vai acontecer, não vai acontecer, eu vou ter esse filho, não vou ter esse filho, eu vou ser pai de nações, o que que vai acontecer, o que que vai ser de mim? Então, toda essa preocupação, eu vou entregar aquele projeto, não vou entregar, eu vou conseguir cumprir tudo que foi me dado. Então, essas preocupações de ansiedade, eles fazem com que você não tenha uma saúde mental, logo lhe incapacitando para que você possa ajudar pessoas. Então, procure cair em si, refletir, veja se você não se enquadra em nenhum desses aspectos que aqui foram falados e você esteja incapaz de exercer as suas atividades dentro da igreja. Então, além de sobrecarga de atividades, ainda que simples, olha que interessante, ainda que simples, essas atividades podem lhe prejudicar. Além da prática de oração sistemática, é preciso reconhecer que você tem esses problemas e buscar ajuda. Você deve buscar ajuda. E uma coisa muito difícil dentro da igreja é justamente alguém chegar e dizer: olha, eu estou precisando de ajuda, porque é um tabu, é uma coisa complicada. Você, como líder, você, como pastor, você, como uma pessoa que está à frente de obra, e chegar com alguém e dizer: olha, estou precisando de ajuda. Mas faça isso. Faça isso que realmente vai mudar. Amém? Observa que esse reconhecimento ele foi feito pelo salmista ali. Ele está dizendo: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Isso aqui é uma versão da internet. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Porque a sua, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, ou seja, aquele que me salva de todo esse tipo de sentimento, que me salva de todas as angústias, que me salva de tudo aquilo que está me fazendo mal, afetando o meu espírito, afetando a minha alma, afetando o meu corpo. Amém? Então, uma das coisas que você deve fazer é reconhecer, reconheça que você está precisando. Aqui o salmista ele fala que ele reconheceu que ele estava abatido. E o tópico 3.3, que é a prática do autocuidado, né? O discípulo de Cristo, ansiedade, o 3.3 fala da prática do autocuidado. João diz a Gaio, né, que seja um obreiro saudável no corpo e na alma, identificando aqui, ou seja, esclarecendo que você precisa estar bem nos dois âmbitos. Revela que não somos apenas espírito, então você não é super crente, de modo que você não adoeça, né? Você não precisa, há um desejo aqui de João que Gaio ele esteja bem, sabendo que ele é um bom obreiro, mas que ele também esteja bem no seu corpo. Então é um negócio integral, né? Que é preciso cuidar de cuidados integrais. E aqui a mensagem de Jesus, pela pessoa de Pedro, né? Usando Pedro aí, lance sobre ele toda a ansiedade, porque é ele que tem cuidado de nós. E isso é uma verdade. Amado, se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse os propósitos de Jesus, se não fosse ele nos visitar, se não fosse o cuidado dele, nós nem aqui estaríamos, amados. Se não fosse a preocupação de Jesus, porque você sabe que no mundo espiritual há o cuidado que nós não vemos. Então as arestas vão sendo aparadas, né? Jesus ele com certeza ele vai movendo o reino espiritual, intercedendo por nós, para que nós não sejamos totalmente destruídos diante de tantos desafios que aparecem para nós. Então, vamos agora ver aqui o que foi que eu ensinei. Pessoas de fé, inclusive autênticos discípulos de Cristo, podem ser dominados pela ansiedade. Por isso é preciso conhecer seus sintomas. Nós conhecemos aqui alguns sintomas, suas causas, o que eles fazem em nós para cuidar da saúde física e emocional, sem preconceitos religiosos, aquilo que eu falei. Ou seja, não pense, né, que as pessoas vão falar: fulano está mal, a igreja dele está mal, ou coisa do tipo assim, o líder está mal. Não, você precisa pensar que se você morrer, Deus vai usar quem, né? Então, todo cuidado com sua saúde. Eu sou um super, vou estar pregando, vou estar não sei o quê. E se você morrer, quem é que vai pregar? Quem é que vai liderar? Então, tenha em mente que você deve fazer essa revisão, esse check-up, cuidar da sua saúde e cuidar do espiritual. Revisitando agora o objetivo da lição, ensinar a todos que devem cuidar da saúde emocional. Você sabe que você deve cuidar da saúde emocional, porque é, estando saudável emocionalmente, você consegue cuidar de pessoas que estão doentes emocionalmente. Apontar os cuidados com a saúde, os cuidados são
com a saúde emocional tem a ver com essas características, caso elas estejam aflorando, então você deve ter cuidado com isso, procurar um profissional e mostrar o que que a Bíblia diz. Nós já falamos sobre o que a Bíblia diz, nos pontos em que há um reforço ali, de que você não deve ser apressado como Sara, que você deve lançar sobre Jesus as suas ansiedades, e principalmente aqui, ó. O que que diz aqui no texto? Amados, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, amados. Se você estiver realmente ali, não tiver condições de procurar um profissional no momento, estiver bem ruim mesmo, dobre seu joelho, experimente o ambiente espiritual que pode ser gerado pela sua oração, pelo louvor, aí com súplicas, apresentar seus pedidos a Deus, e esse tipo de sentimento que está no 7, a paz de Deus, você experimenta isso no seu corpo, você experimenta a presença de Deus no seu corpo. O Espírito Santo, ele vem te visitar. E nessa visita há uma mudança no seu corpo, porque há um revestimento, há uma proteção. Diz assim, ele guardará os seus corações. Ó. Seus corações aqui é Filipenses, é Paulo falando aos Filipenses, os corações dos Filipenses, e o seu também. Então, quando ele fala em guardar, imagina um palácio guardado por guardas. Então, quando esses sentimentos eles vierem, eles vão ser repelidos pela presença de Deus que está em você, que o Espírito Santo vai fazer dentro de você. Ele guarda suas mentes, que é o local de ataque do inimigo em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, a dica é essa daqui, ó. Tudo o que é verdadeiro, você encontra essas verdades nas redes sociais? Não. Você só se forem pessoas realmente compromissadas com a verdade. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, ou seja, é coisa de alto nível, né? Não é de pessoas que pensam em baixo nível, pessoas que não se importam em expor conteúdos que te façam mal. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, né? Tudo que não tem mistura com, ou seja, há interesses de pessoas que aparentemente parecem ser puros, mas na verdade ela está misturada com coisas humanas e que te fazem mal. Tudo que for amável, né? Ou seja, não é odiável, pessoas fazendo atos que são reprováveis. Tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou seja, nada ruim e digno de ser louvado, ou seja, você, nossa, como isso é bom. Pense nessas coisas, é isso que Filipenses diz, amado. É essa dica, é aqui que está o passo a passo, aqui que está as dicas de ouro que fazem com que você evitem ficar mal espiritualmente, ficar mal emocionalmente e com certeza ficar mal fisicamente, para que você esteja disposto a fazer a obra de Deus. Amém, amados? Então aqui nós finalizamos. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você possa ter entendido tudo que foi falado aqui. Eu fico feliz de estar finalizando essa última aula aos adultos. Eu espero que tenha sido claro. Eu espero que tenha sido aqui esclarecedor as coisas. Boas festas para vocês aí. Bom final de ano e que nós possamos começar já o ano novamente aí a todo vapor. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.